mundo! Começando mais uma live aqui no Instagram da Banca Tatuí. Eu sou o João Varela e eu ainda me surpreendo com essa nova forma de fazer lives no Instagram. Pois é, né? A gente está fazendo live há um bom tempo, praticamente desde o início dessa pandemia. Então, ver essa tela mudar me causa um pouco de estranhamento. Pois é, porque é isso que acontece. Toda segunda, toda quinta, às 4h20 da tarde, chamamos alguma amiga, algum amigo da Banca Tatuí pra gente prosear, né? Pra gente conversar. E a nossa cervejinha. E hoje vamos estar com a Aline Bey. A Aline Bey que já mandou a sua solicitação para participar das lives. Então ela está aqui já. Olha aí que E beleza. aí, tudo bom, João? Tudo e contigo, Aline? Tudo Tudo certo? bem, tudo certo também. Prazer estar aqui trocando com vocês. Que honra. Toda nossa, toda nossa. Aline, vai respirando, vai meditando, porque eu tenho um Tá. recadinho para dar e enquanto eu dou o recado, o sinal vai se espalhando pelas redes sociais. O recado que eu tenho para dar é que a Feira Miolos está de vento em popa, teve o seu primeiro evento desta Feira Miolos que acontecerá no espaço virtual. Hoje pela manhã rolou o evento de sorteio dos grupos das editoras que vão participar da Feira Miolos. Funciona assim, determinada faixa de horário, tem um grupo de editoras que estará online, ao vivo, no Instagram. Aí muda a faixa de horário, outro grupo de editoras fica online, ao vivo, e assim sucessivamente, nos dias 5 e 6 de abril, para ver tudo que vai acontecer, @feiramiolos ou o site feiramiolos.com.br. Era esse o recado que eu tinha para dar. E agora eu quero te ouvir, Aline, falar sobre parques de diversão, sons e processos que a Na hora senhora que a ri, gente. mas eu fiquei aqui, o que ela quer dizer com isso? Mas beleza. Vamos lá. Sons e processos criativos, achar e ser achado pelos livros, clubes de escrita e leitura. Mas antes disso, o que é isso aqui que eu tenho em mãos, hein? Você explica para mim, por favor? É o meu filho. É o meu filho único por enquanto, meu neném. Então relate-nos o que ele é, enquanto eu mostro aqui algumas páginas aleatórias. Bom, O Pássaro é o meu primeiro livro. Eu lancei ele em 2017. É o meu primeiro livro, mas não é o meu primeiro trabalho, né? Eu tenho escrito há um bom tempo, mas ele foi o primeiro trabalho impresso, né, no objeto livro que me aconteceu. E tenho andado com ele aí debaixo do braço por vários lugares, seja virtualmente, seja pessoalmente antes da pandemia. E é um livro que me abriu muitas portas, que tem me levado para muitos lugares legais, conhecido muitas pessoas incríveis por conta dessa narrativa de estreia. Maravilha, é um livro escrito em verso, né? Porém com uma história, com um fio narrativo, né? Algo que não se vê tanto, né? Se vê mais o gênero mais lírico na poesia, e você investiu num relato, né? Muito interessante o seu livro Peso do Pássaro Morto. Registrar que o Guilherme Ladentim, que trabalha comigo lá na Banca Tatuí, na Loja 42, antes de eu sair do escritório, ele falou: gostei muito desse livro, hein? Gostei Que muito. bom. Um dos melhores livros que ele leu no ano passado, Guilherme Ladentim. Ai, Então tá. que delícia. Um abraço para ele, um beijo grande. Obrigada. Isso aí é um chimarrão, é? O que é isso que você tá tomando? É um chimarrãozinho. É um chimarrão à Que la lindo. Argentina. O mate, a erva é uma erva de um pessoal que vende aqui perto, uma erva orgânica. Então, Uau. se eu falar algumas loucuras aqui, eu já tenho a quem culpar. Já que o nosso Eu, tema, pelo menos o primeiro, é meio maluco, né? Então já vai caber, vai ficar muito bom tomar uma aguinha. então, qual é a sua relação com parques de diversões, então, dona Aline? Então, parques de diversões, né? Eu escrevi um texto recentemente sobre, mas é algo que sempre me intrigou. Quando eu era pequenininha, eu gostava muito do Shopping Eldorado, eu sou de Barueri, mas eu morava em São Paulo, né? E o Shopping Eldorado, ele tinha o Parque da Mônica lá dentro.
do próprio shopping, né? E era um parque que não tinha assim, montanha-russa e tal, que acho que talvez a montanha-russa seja o que mais me surpreende. Mas eu gosto muito de carrossel e todas aquelas coisas que giram, chapéu mexicano e tal. Mas eles montaram dentro desse shopping uma montanha-russa pequena, mas era uma montanha-russa. E foi a primeira vez que, de fato, eu andei, né, de montanha-russa. Mas como eu era pequena, não tinha uma altura, até hoje eu não tenho uma super altura, né, porque a montanha-russa é por altura. Meu pai teve que ir comigo na montanha. E meu pai é um cara super durão e tudo, e ele não queria ir, né? E a minha mãe falou, não, eu não vou mesmo. E aí ele falou, tá bom, então eu vou com ela, porque ela quer muito, né? Minha irmã, ela nasceu bem depois. Eu fiquei um bom tempo só. Então, assim, ela já tinha 12 anos quando ela nasceu. E ele foi comigo nessa montanha que não era nada demais, mas pra mim naquele momento era muito forte. E ele passou muito mal, depois, sabe? Muito mal, assim, ele ficou muito vulnerável. E aí eu falei, meu Deus, como pode? Porque além de todo o contexto da montanha, de ser uma estrada maluca, que eu acho que isso mexe muito com a nossa imaginação, né? É como se a gente pudesse imaginar uma estrada que te levasse para lugares, tá? E a montanha-russa é essa proposta, o parque de diversão é essa proposta, é você sentir ao extremo, sair talvez dessa zona de equilíbrio, de tranquilidade, de conforto, e você ir para extremos de medo, de aventura, alegria, enfim, é uma coragem muito grande que você testa o tempo todo quando você está num parque de diversão, né? Porque tem aquele momento da fila que você, enfim, tá ali na expectativa do que vai acontecer. Eu já desisti de brinquedo antes de sentar na cadeira. E aí depois eu me arrependo profundamente. Olha quantas coisas a gente vive numa tarde num parque de diversões, né? São muitas emoções. Então eu fico pensando o quanto é interessante essa proposta de você vivenciar tudo isso numa tarde, num dia todo que se passa ali, com esses brinquedos que são muito malucos, parece criado por alguém que teve uma infância muito sadia e que não saiu desse ambiente lúdico, porque uma pessoa para criar, né, ela cria aqueles bichos e tal, e aqueles caminhos, e é tudo calculado, é física, é seguro, ou deveria ser, né, digamos assim, e ao mesmo tempo que tem toda essa alegria, e essa diversão, e essa infância pulsante, selvagem, se você olha, por exemplo, num lugar, numa cidade de praia, uma pequena cidade, e você vê um parque abandonado, você vê uma montanha-russa abandonada, de madeira, escura ali, toda sombria, é muito interessante também você pensar o que é esse parque, né, abandonado, o que ele já viveu e agora que ele não vive mais, esses carrinhos jogados para um lado, aquele palhaço cheio de terra caído, assim, eu já vi também essa... Tem um fotógrafo, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele só tirava foto de parques abandonados. E cada foto que você realmente consegue escrever é um texto de cada foto que você vê. Então eu não sei muito por que toda essa atmosfera me interessa tanto, mas acho que talvez eu tenha dito um pouco aqui, né, sobre essa coisa de sentir, né, uma caça ao sentir, que é muito alegre e também pode ser muito triste, e que envolve decisões muito rápidas que você tem que tomar para se divertir, e é uma diversão muito sofrida também, porque eu pelo menos, quando sento no carrinho da montanha-russa que me decido, antes de começar a acontecer a subida, eu fico sempre com aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Por que que eu vim? E aí, quando você termina o brinquedo, você fala, que bom que eu fui. Isso em 3 minutos. É Sim, sim, muita, sim. né? É muito doido, assim. Então, enfim, queria também indicar um filme que eu assisti recentemente, que chama Projeto Flórida. Não sei se você conhece, João. É de um diretor que ficou famoso pelo primeiro filme dele. Eu esqueci o nome dele agora, eu tô esquecida. Mas é um filme que chama Tangerine. Ele filmou tudo com o celular. E ele ficou muito Olha, famoso. Porque o filme é lindo mesmo. E aí ele fez o segundo filme já com equipamentos e tudo. E é um filme que se passa nas costas da Disney. É um hotel bem cheio de pessoas assim, imigrantes, pessoas tão duras, crianças, mães que trabalham em mil empregos para conseguirem bancar ali aquele quarto de hotel por algumas semanas, uma história de muita dificuldade financeira e emocional, de abandono, e ele fica muito próximo da Disney, por isso chama, né, Projeto Flórida, e mostra toda essa decadência desse sonho americano, sabe? E todos esses furos, né? Esses buracos todos que a gente vê nessa diversão que eles vendem, né? Essa felicidade que eles colocam como
como algo, né, vai salvar, enfim, a tua vida, mas ali você coloca a realidade atrás, sabe? É um filme muito, muito bonito, muito emocionante, muito divertido também. O foco do filme é uma menina de 6 anos, muito carismática. Quem assistiu sabe, é um filme assim maravilhoso, vale muito a pena ver. É com não atores o filme. Que ótimo. Mas é uma ficção ou é um documentário, o Projeto Flórida? É uma ficção. Mas eles pegaram, o diretor ele pegou esse hotel, que fica de fato nessas costas aí da Flórida, perto da Disney, com pessoas que trabalham lá, ele filmou com profissionais que estavam mesmo nesse hotel, não atores. O único ator do filme é o William Dafoe, que faz o zelador, digamos assim, mas ele não... É muito bonito o trabalho do diretor, porque ainda que ele esteja rodeado de não atores, e o William é um ator muito talentoso, muito grandioso, ele não se sobressai de uma maneira negativa, sabe? Tá todo mundo junto, assim, contando essa história, com muita verdade. E muito, muito legal. Tem muita criança no filme, e é sempre difícil, né, quando você tem um filme com as crianças, porque você coloca toda a carga dramática numa criança, não é fácil, mas a menina do filme dá conta, assim, com o pé nas costas, de uma beleza, de um carisma, de uma alegria de viver o filme, apesar de ser uma história muito dura, que vale muito a pena, muito intrigante. E traz, né, um pouco essa atmosfera do parque de diversão, apesar de não mostrar a montanha-russa, mas mostra alguns picos ali daqueles Estados Unidos ali, colorido, com uns lugares muito loucos, assim, e essas crianças tentando se divertir, estando à margem da sociedade. Muito, muito interessante. Como faz para assistir o Projeto Flórida? Onde que ele está disponibilizado? Eu assisti na Amazon. Quem tiver, Amazon dá para assistir. Na Amazon. Tá lá. Tá lá. Então tá lá o Projeto Flórida. E um recado que eu esqueci de dar, mas que convém reforçar. Tem um botãozinho aqui embaixo, deve estar aqui, ó, do lado da caixa de comentários, que tem um ponto de interrogação. E ali você pode fazer um comentário, uma pergunta, sei lá, pode se manifestar de maneira mais fácil, porque eu vi que muita gente comentou, você falou de parque de diversão, muita gente falou, também, estive no Shopping Eldorado e tal, só que aqui se perdeu, e eu tenho medo de ficar apertando muito, porque eu sou meio destrambelhado, e é capaz de eu te chutar daqui, te banir da live, e eu não quero fazer isso com a Aline, então, se quiser fazer um comentário que a gente leia, que a gente veja, é ali no ponto de interrogação que deve estar aqui embaixo. Não está exatamente aqui, está aqui, enfim, é isso. E aí, uma coisa só que eu queria acrescentar, a última coisa sobre parques de diversões, pra gente não ficar só nisso, mas eu era mais corajosa. É uma delícia esse assunto, né? Mas depois a gente fica no bar falando mais profundamente ou não profundamente sobre esse assunto estranho. Mas eu, quando era nova, eu era mais corajosa com os brinquedos. Hoje, o meu fascínio aumentou. Eu sou um tipo de pessoa que talvez nas horas vagas, não tô fazendo nada, eu pesquiso as montanhas-russas mais selvagens do mundo, sabe? Eu pesquiso esses vídeos. E, assim, pessoas que colocam câmeras quando tá fazendo, né, indo num brinquedo, assim, muito aventura, e coloca, assim, e você vê a pessoa vivendo aquilo, parece que você tá na montanha-russa também. Eu gosto disso. Mas eu fiquei muito mais fascinada pelo universo, muito mais medrosa quando chega a minha hora de fato, encarar esse tipo de brinquedo. Quando eu era, sei lá, 15, 14 anos, eu ia muito no Play Center, né, quando tinha Play Center ainda, também em São Paulo, ele tinha um brinquedo que chamava Sky Coaster, não sei se alguém aqui conhece, é um brinquedo que você... É uma corda, você coloca um coletinho, eles te levantam por um fio, um cabo de aço, não sei direito como funciona, super alto, assim, a altura de um prédio, você vai lá pra cima solto, assim, não é carrinho nem nada, só fica com esse coletinho pendurado e você puxa uma cordinha quando chega no limite da altura e você cai. E a montanha... E eu ia nisso de boa, hoje em dia sabe quando? Nunca! Mas muito fascínio, engraçado. Eu fico olhando, acho o máximo, assim, mas eu acho que eu não teria coragem mais de ir. E eu lembro que a do Play Center, você caía e tem um momento que ele fica num grande balanço, assim, sabe? Mas bem grande mesmo. E eles tinham uma montanha-russa laranja que ficava muito próxima do Sky Coaster. Então, quando você fazia esse balanço depois da queda, você parecia que você ia dar de cara na montanha-russa, assim, era muito louco. Claro que era muito distante, mas a sensação era que estava muito próximo. E era muita aventura, assim, era o máximo, eu adorava. Mas isso passou. Tu sabe, Aline, isso que ele está falando, deixa eu te falar de um caso, de uma pessoa que é do meio literário, escritor, mas como ele não
ele não me autorizou a falar, eu não vou falar o nome dele. Mas eu tinha até essa história, eu tinha muita vontade de pular de bungee jump, pular de paraquedas, também, sem entender direito a razão dessa busca por adrenalina, por essa sensação. Só que o que aconteceu? Esse amigo meu começou a ter uma paralisia em certos movimentos de um lado do corpo e tudo mais, e ficou mais de ano pesquisando com médicos e tudo mais a razão disso. E aí chegou-se à conclusão. E foi um salto de bungee jump mal regulado que acabou trazendo essa consequência para ele, e ele perde gradativamente o movimento por causa disso. Então, enfim, e aí ali eu entendi que, tá bom, não vou mais, não quero mais isso, não vou buscar. Lamento muito, se esse meu amigo tiver, ou se mais gente conhecer, por favor, mande abraços. É um cara muito querido, muito, muito amável, enfim. E aí eu também perdi essa volúpia por parque de diversões em geral. Mas agora você falou uma coisa do parque de diversão, que não é exatamente sobre o parque de diversão, que você viu o seu pai, que era muito durão, palavra sua, de repente ficar com medo, com uma sensação diferente. Como é que foi lidar com isso? Que idade você tinha quando você passou por essa cena da figura paterna, de repente, entendida até então como, né, uma pessoa durona, de repente, né, com uma vulnerável ali, né? Vulnerabilidade. Eu era muito pequena, eu não me lembro a idade, assim, eu realmente não lembro se eram uns 8 anos, eu podia andar na montanha já, né? Porque quando você é muito bebezinha, você nem pode, assim, 6 anos, você nem pode. Eu pude. E eu acho que talvez esse meu fascínio das montanhas tenha realmente vindo daí, eu acho, assim, se eu fizesse uma sessão de análise, né? Porque o fato de eu sair da montanha muito tranquila, muito feliz, e ver o meu pai num momento de vulnerabilidade. E ele sendo que era a pessoa que estava sempre no comando, e de repente a situação se inverteu. Porque até a minha mãe, a minha mãe tinha medo de dirigir em São Paulo, ela pegou o carro, dirigiu, porque ele estava passando mal, ele ficou deitado lá atrás, sabe, do carro, assim, passando mal mesmo. E ao mesmo tempo que eu estava me sentindo um pouco assustada com ver ele passando mal, eu fiquei muito assim, mas eu não estou passando mal, né? Então, peraí, eu sou forte, eu acho que teve alguma reação emocional nesse sentido, de me sentir forte, de me sentir preparada para grandes emoções, digamos assim. Não que a montanha-russa era grande coisa, né? Mas é que realmente tem gente que não pode nem balançar um pouco, que já sente ânsia, né? É uma questão mesmo de corpo, cada um tem o seu. Eu mesmo, hoje em dia, eu já não encaro mais. Mas eu encarava com muita tranquilidade. Eu acho que esse meu fascínio tem a ver com isso. E esse fato de você ter que tomar muitas decisões antes de você encarar esse brinquedo, né? E, enfim, o próprio, aquele elevador que você sobe tudo e ele vira de ponta cabeça e você cai virado para o chão, é uma proposta tão violenta, tão brutal e ao mesmo tempo tão divertida por dentro do corpo, né? Uma coisa também que eu sempre senti com brinquedos é que você sente o teu corpo por dentro, você começa a ter uma noção que você está vivo, né? Você sente teu estômago, você sente seus ossos. Parece tão, né? Eu não uso droga, mas parece que você... Sei lá, eu sempre me senti muito... É adrenalina, né? E depois de um dia no parque de diversão, você volta para casa, além de ter andado muito, o sol muito cansado. E eu acho que tem muito a ver com essa adrenalina que o corpo vivencia, né? Tudo de uma vez. É como se você vivesse anos. Às vezes a gente tem uma vida tão tranquila, tão pacata, e aí de repente você se propõe essas aventuras e realmente parece que você viveu anos em algumas horas, né? Isso é muito interessante. Assim, em alguns minutos intensos. Comentário aqui é do @paulino.motter. Quando eu era nova, não é mais. Eu acho que o Paulino, ele está fazendo de maneira sutil, de maneira, né, espelhada, ricocheteada. A seguinte pergunta: quantos anos você tem, Aline Pei? Acho que é isso. Eu acho que é isso que ele quer saber, 33. Eu sou nova, mas era um pouco mais nova, né? Eu digo assim, meninona, adolescente, né? Ou jovem mulher, bem mais jovem mulher, 20 anos, começo dos 20. E acho que uma outra coisa que eu queria falar sobre parque de diversões, desculpa, tanta coisa. Vai. Eu acho Olha, que essa coisa do tempo. Que a gente escolhe é só pro forma, viu? Se quiser, a gente faz especial parque de diversões.
Não, tô brincando. Desabaca aí, o espaço é seu. Não, o que eu quero dizer é que é interessante, João, o tempo, como o tempo é diferente. Quando você está subindo o elevador, por exemplo, né? Não sei se todo mundo conhece esse brinquedo que você vai, enfim, subindo, subindo, subindo e depois você desce. Ou mesmo a montanha-russa quando você está subindo. Esse tempo da subida é eterno. Parece que são anos ali, você tá passando, não acontece. E o tempo, e claro, são segundos, mas não sei, a sua percepção de tempo muda muito, você fica muito poroso. E aí depois, quando você desce e tudo acontece é tão rápido, sabe? É muito louco, assim, isso, né? Não, e tem uma outra coisa que eu acho que começa a encaminhar a pauta. Quando você está subindo a montanha-russa, o que me vem à memória é um som, aquele Nossa. sabe? Aquela engrenagem assim girando e puxando e subindo, né? Aquilo é pura tensão, né? E quando ela é de madeira, esse barulho ele fica mais, ele fica muito mais forte. A montanha russa de madeira, aquelas que sabe tudo de montanha russa, né? Mas as montanhas russas, elas de madeira, elas são mais lentas do que as de, eu não sei se de aço, mas aquela é de ferro, né? Ela é mais lenta, então ela faz mais barulho. A do Hopi Hari, aquela que acho que muita gente conhece, ela é de madeira. Mas quando ela tá abandonada ou quando ela tá digamos, sem funcionamento, ela fica muito mais sombria, a madeira, porque a madeira ela é mais frágil, é como uma pele, né? Ao tempo, ao clima, então ela envelhece mais do que o ferro, digamos assim. E tem algumas montanhas russas que o máximo é o quanto ela gira. E essas não me pegam muito, as que são de looping, eu vou de boa. Ah, tá. O que eu tenho mais medo é a descida. Na verdade, não é nem a descida, é a subida. E é aquela hora que você fica para os corajosos que ficam na primeira. Eu devia ter falado montanha-russa, não parque de diversão, porque eu só tô falando de montanha-russa. Mas quando você fica na primeira cadeira, que você realmente fica assim, né? Olhando aquela descida que vai acontecer e que não acontece, porque eles sempre dão uma pausa dramática, aquilo ali é narrativa. É uma pausa dramática. E aí, sim, é uma lição da vida. Gente, é metafísica isso, verdade. É muito louco, assim. E algumas... E essa pausa vem com um silêncio também. De repente para. É que me vem à cabeça uma montanha-russa do Beto Carreiro. Né, que eu eu nunca ia... fui no Beto. Então talvez as outras montanhas-russas sejam diferentes. Mas justo nesse momento aí, nessa pausa dramática que você está mencionando, parava esse som de Essa hora. aí de repente, sabe, parece que aí o Dá vento faz zeros. o vento, você sente tudo, né? E aí é como se fosse respira, porque... Você fala, e aí... agora não tem pra onde ir. E o pior é isso, não tem para onde. Depois que você senta naquele carrinho, a coisa começa a acontecer, só acaba quando termina. Você não tem mais pra onde sair. Então é horrível. Assim, eu cheguei já a estar nesses momentos em invejar passarinho, assim, porque você tá lá no alto, aí você vê aquele pássaro solto voando. Muito... Não, Aí me ligaram. Aí, entende? Então, assim, é muita emoção. Você fica se sentindo muito vivo, muito vivo. E você lembra das coisas porque a emoção é tão intensa, né? Que acaba sendo uma experiência inesquecível. A nossa memória, ela é toda... Ela destaca as coisas, as sensações que a gente tem, susto, medo, alegria, enfim, esses sentimentos muito aflorados. É por isso que as montanhas russas acabam sendo muito marcantes na nossa vida, né? São mesmo. Que ótimo assunto para a gente começar, mas eu queria avançar para os sons e processos criativos, Aline Bey. Vamos. Falando desses sons, né, que a montanha-russa causa, vamos aproveitar esse gancho, né? Esse era o encaminhar ali. Nossa! E aí? Mas como é que o som desperta o teu processo criativo? Como é que você relaciona o ouvido, o ouvir com o criar? Eu sou muito das sensações, né? Eu acho que o cheiro também influencia bastante, mas no caso do som, fui atriz, né? Eu vim do teatro, e uma coisa que eu amava de fazer teatro eram os aquecimentos que a gente tinha, que assim, antes da gente entrar em cena, se a gente já estivesse ensaiando uma peça ou começando, né, a trabalhar uma cena, a gente nunca chegava da rua, assim, a gente estava fazendo Célia Helena, né? A gente nunca chegava da rua pro palco já pra cena.
sempre tinha uma preparação. A gente não chegava com o corpo de rua, o corpo cotidiano pra cena, porque não é esse o corpo que interessa como artista, né? Esse corpo cansado, geralmente com uma postura, enfim, um corpo cheio de resquícios do seu dia a dia, que pode ter sido muito pouca potência, digamos, que é o que o dia a dia costuma fazer com a gente, né? A gente fecha a potência em vez de abrir. Então, muitos professores, diretores lá davam esses aquecimentos que nada mais eram do que entrar num estado de concentração diferenciado. E a música sempre ajudava muito. Então, esses professores traziam essas músicas incríveis, a gente começava ou a dançar, ou a caminhar pelo espaço, ou a explorar os 3 planos, ou, enfim, começar a trazer o corpo, né, para a cena, para o presente. Um estado tão poroso, tão interessante, que nada desconcentrava, sabe? E eu sinto que, para escrever, eu acho que para qualquer arte, assim, é muito importante a gente estar nesse estado. Eu já dei algumas oficinas de escrita, que depois a gente vai falar, né, no último tópico, mas eu achava muito estranho, por exemplo, porque eu fazia oficinas com as pessoas, isso quando era presencial, né, as pessoas escreviam na própria oficina, durante o nosso encontro, aproveitava aquele momento para que a gente pudesse escrever. Imagina, a pessoa acabou de chegar do trabalho, pegou o ônibus, ou estava no trânsito, né? E ela vai escrever um texto? Com que corpo? Né? Assim, como? Como é que você vai acessar o seu estado criativo de potência, né, com esse corpo pesado do dia? Então, a música é um recurso, sempre foi, para mim, que eu aprendi lá no teatro. E, claro, para escrever, eu não começo a escrever fazendo um trabalho de corpo em casa, porque o resultado final é sempre um texto e não o meu corpo em ação. Mas, de qualquer forma, esse estado da mente é o mesmo. O estado da mente do ator concentrado, do escritor concentrado é o mesmo. E as músicas, elas criam um trabalho em casa, né, que tem uma atmosfera de uma casa normal, que acontecem coisas, que você precisa fazer diversas coisas, parar o seu momento de concentração. Então, se eu encontro a música da minha cena, que eu estou escrevendo, eu crio uma bolha de concentração. E aí eu consigo afundar nesse lugar que é essa história que eu estou escrevendo, esse personagem que eu estou criando, e é através da música. Às vezes a música mesmo me faz descobrir portas secretas dessa história, ou jeitos do personagem virar o rosto, notar as coisas, é a partir da música. Eu uso muito música clássica, porque eu acho que a música clássica ela cria uma atmosfera de útero, de muita concentração para mim, e ela realmente leva para lugares que não são nada cotidianos, ainda que você esteja escrevendo um texto super cotidiano, né? Eu gosto sempre dessas epifanias que surgem, de explorar outras camadas. Então eu acho que a música clássica ela me traz bastante essa atmosfera. Mas eu gosto muito de jazz também para escrever sem voz. Só o som. Eu prefiro que não tenha voz, mas se tiver, que seja uma língua que eu não faço ideia do que esteja falando, porque senão, se for uma língua que a gente conhece mais, assim, me atrapalha. Aí eu entro na letra, né, e não no que eu tô fazendo. Eu preciso mais da atmosfera do que da história que está sendo contada, digamos, numa letra, né. A palavra, ela clama por atenção, pelo menos para mim, assim. Se ela aparece, ela me chama de um jeito pro que ela tá dizendo, e eu preciso ir pro que eu estou dizendo. Então, a música clássica, acho que eu vejo ela realmente como uma escada, que só desce, né. E você consegue chegar no lugar que você precisa. Mas além desse som, outros sons que eu gosto muito, que me inspiram muito, é o som da chuva, por exemplo. Quando está chovendo, eu me sinto muito inspirada para escrever. É muito gostoso. Às vezes eu até ponho, também tem esse truque, né, no YouTube e tal, você coloca os sons da chuva e os sons de natureza, assim, para você escrever. É muito legal, uma dica boa. Eu gosto também do som do vento, apesar dele ser mais discreto aqui no lugar onde eu moro. Claro, o som da água, do mar, o rio, é muito gostoso também. Eu gosto muito do som do meu dedo no teclado. Mas somos dois. Eu amo. Esse é o meu sonzinho. Eu adoro a batucada. Chama batucadinha. E claro, eu não sou um tipo de escritora que... Porque a minha escrita ela é super silenciosa. Então os barulhos são muito contados, assim, gotona, sabe? Toc, toc, toc. E aí é bonito, assim, é como um sapato num palco, assim. Eu gostava muito dessa coisa do sapato do ator no palco, porque o palco ele tem uma acústica linda, né? Quando você pisa no palco, você escuta. E claro, quando você coloca um sapato e você é ator, o sapato tem a ver com o teu personagem, ele tá contando uma história também. Então o som que o sapato faz, quando você entra em cena, ou sai, ou caminha
por essa cena que você está interpretando, é muito inspirador também para quem está assistindo, né? Eu acho que todos esses sons, que às vezes até são mais delicados, não são tão urgentes assim, né? Como um trovão, eles ajudam a gente a contar a história. E uma outra história, às vezes não é a primeira história, é a quarta ou quinta, mas é algo importante também, algo que importa. Se você olha para os sapatos de um personagem, você sabe de onde ele veio, né? Onde ele estava, quem ele é, diz muito sobre a pessoa. Até eu acho que a Natalia Ginsburg, ela tem um texto lindo sobre os sapatos das pessoas, tá no As Pequenas Virtudes, que é um livro dela que eu indico todos os livros dela, uma grande autora, mas ela fala um pouco sobre os sapatos e as pessoas. Enfim, eu acho que esse som é muito legal também. E eu gosto também, eu me leio muito em voz, né, alto, me gravo. O texto, quando ele está num ponto que eu já acho que ele já está precisando sair um pouco da página, eu gosto de gravar. E aí eu escuto, e aí quando eu escuto de fone o texto, que eu vejo o que está faltando, o que está sobrando, sabe? Se a pontuação tá bacana, se tem essa vírgula é boa, se não é. Porque o trabalho do escritor, ele tá nesses detalhes também, não é só na contação da história, na narração principal, né? Ele tá nesse jeito de pontuar, de respirar o texto, que para mim tem muito a ver com o oral, porque o meu texto ele é muito oral. Então tem muito som da minha boca, da minha voz, dos meus movimentos, que são pequenos sonzinhos, e que eu acho muito gostoso. E um outro som também que me faz muito bem é o som das patinhas do meu cachorro no meu taco, porque o meu taco é de madeira e às vezes ele acorda e dá um sabe? E é bem gostosinho também quando eu tô escrevendo, eu escuto esse barulho. Que maravilha. Olha, você fez você andou correndo assim por uma mansão agora e abriu várias portas. Dá vontade de conhecer cada cômodo assim, de maneira mais aprofundada, né? Eu estou lamentando que a gente tem pouco tempo para acabar mergulhando em tudo isso que você nos propôs. Mas e aí eu vou te deixar muito à vontade para também conduzir essa conversa, que não é nada, eu não estou aqui fazendo papel de inquisidor, não é Não, um estou batendo um papo, É muito mas legal essa live de vocês, porque, gente, para quem não sabe, que está acompanhando, a gente escolhe sobre o que a gente quer falar. E aí você assim, é provocado para escolher coisas diferentes, não para você falar do teu livro de novo, então você pode falar do que você quiser, mas seja criativa, se fica meio embutida essa mensagem no e-mail, né? Que legal, eu vou falar de montanha-russa, eu sempre quis falar. Assim, você fala, né? Muito legal. Eu no começo das lives eu sempre tento mostrar um pouco do livro e tal, porque, né, claro, as pessoas podem querer apoiar, querem, enfim, e tá no direito delas de fazer, mas depois é essa liberdade mesmo. E eu queria, você falou que já não trabalha mais com teatro, né? E me causou curiosidade essa ideia do aquecimento, até você usou um termo muito melhor que eu não consegui anotar aqui. Eu peguei a caneta e não consegui anotar, mas de meio que mudar de corpo, de vir com outro corpo para o palco e tudo mais, né? Sim. Primeiro, eu queria te perguntar como é que é mais ou menos esse aquecimento do teatro, se você aplica uma coisa parecida na escrita, e aí a gente já meio que está cumprindo também o último tópico e tal, a gente vai... é verdade. Bem, e segundo, se isso é uma prática comum nas companhias, se toda companhia tem esse... Porque eu me lembro, eu me atrevi a produzir uma peça de teatro, uma adaptação de um livro que a gente publicou, O Seu Azul, do Gustavo Piqueira, e teve um momento que os atores, que a companhia disse, não, isso aqui, agora você, por favor, sai um pouquinho que a gente vai fazer um ritual nosso, tudo mais. Eu disse, beleza. E me afastei. Então, essas duas questões. Como é que é esse ritual, esse aquecimento, que dá para chamar de ritual, e se isso é comum, é uma prática de todas as companhias, de todos os elencos? Olha, no Célia, a gente tinha essa prática muito forte, tá? Até a Cica aqui, que fez Célia também comigo, a gente fazia isso sempre.
Mas eu cheguei a trabalhar pouco com teatro. Eu montei uma peça profissional. E o meu grupo era o grupo que eu fiz no Célia. Então a gente continuava com esses rituais, digamos assim, que você nomeou tão bem. Eu acho que tem grupo que é mais cerebral, ou que, enfim, que são atores que já vêm com o corpo preparado para a cena. Não era o caso, porque acho que quando você faz uma escola de teatro também, eu acho que está implícito aí que a tua vida ainda não é o teatro, digamos assim, né? Para boa parte desses atores ou estudantes de teatro. Então você vem de outros lugares que não interessam para o trabalho artístico. Do banco, do teu trabalho de não sei o quê, sabe? Estressante, pescoço curto. E todas aquelas coisas que deixam o nosso corpo menor, assim, mais encurtado, né? E o teatro, como a dança, precisa de um corpo disposto, alongado e à disposição a serviço da história. Então, para mim, esses aquecimentos eram uma parte muito interessante. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando lá no começo do meu pai, da vulnerabilidade, porque o aquecimento, ele tira essa nossa máscara de defesa social. A gente chega todo arrumadinho no teatro, sendo gatinho, você sai parecendo que você lutou boxe, suado. Eu, pelo menos, eu saí assim, tipo, nossa, quem é essa no espelho, sabe? Assim, isso é bom, isso é maravilhoso, porque a gente tem um personagem fixo, né? E é muito legal você se descabelar, sujar, suar, se desmontar e se desarmar, que eu acho que é a palavra ideal, para você entrar numa nova vivência que é o teu personagem, ou aquela história que você precisa contar. E os rituais, assim, os aquecimentos, eles eram diversos, dependia muito do diretor que estava conduzindo o nosso termo, né, que é o nosso semestre ali. Mas eu lembro que eles variavam de coisas super relaxantes, do tipo fazer dupla, e você tocar o pé do outro, desde o pé até a cabeça, e trazer a pessoa para a presença como uma massagem que acorda, assim, não uma coisa que relaxa, mas uma coisa de você tocar, né, a pessoa e trazer ela para o agora, para o presente, desde coisas muito físicas, assim, aquecimentos bem fortes. Eu tenho até um livro que está ali em cima, depois eu pego para vocês, que chama Jogos Teatrais, é da Viola Spolin, que são vários jogos teatrais, e eles muitos lembram brincadeiras de criança mesmo, que a gente fazia quando era criança, porque eu acho que se tem alguém que sabe que é ser artista no mundo, são as crianças, porque elas têm toda a entrega corporal, mental e emocional para um jogo, para uma brincadeira, que a gente, quando adulta, é cheio de, mas por que você quer que eu faça isso? Mas machuca, mas dói. Então tem sempre, e no teatro também tem muito esse jogo de confiança, porque estar em cena é confiar no outro, né? Então tinha coisa de você se jogar e o outro te segurar, que também acho que entra um pouco da montanha-russa, né? Da confiança, enfim, de se colocar numa situação que pode causar medo, mas que é muito prazeroso. Enfim, isso faz falta, assim, na escrita. Então, eu dei uma oficina ano passado, por exemplo, num sítio em Porangaba, um sítio muito legal, conduzido por 2 irmãos. Um deles, né, uma delas é palhaça, ela faz clown, enfim, atriz, e foi muito legal fazer essa oficina lá, porque eu misturei teatro com escrita. Então, assim, o resultado final era um processo de escrita, era o texto, mas a gente, para se concentrar, e como era um espaço muito aberto, um galpão, um belo sítio, com muita natureza ao redor, cachorro e liberdade, a gente fazia exercícios teatrais, propostas corporais, para chegar num estado interessante de corpo, e depois disso ir para o texto, ir para o papel. Mas você já vai com outra cabeça, né? Você já vai... Porque a gente, quando começa a fazer qualquer coisa artística, a gente também é muito... será que eu consigo? Acho que não tá bom. Aquela coisa toda que atrapalha muito a criatividade. A gente se poda muito, se castra muito, né? E eu acho que a ideia é realmente essa vulnerabilidade, esse estado de entrega é muito importante, sem medo de errar, sem medo do julgamento. Esse que é o estado que a gente quer. No caso da escrita, você tem algum conselho, alguma dica que você daria para esse aquecimento, para a pessoa chegar nesse estado de espírito? É difícil, porque assim, geralmente os escritores, eles são mais cerebrais, eles são menos corporais. Muitos que eu conheço são mais mente e preferem que seja assim mesmo. Mas eu acho que cada um tem o seu jeito de conduzir o seu processo, né? Eu sinto que se o escritor ele está sentindo que ele está muito travado, que ele gostaria de usar mais o corpo, eu aconselho a fazer teatro. Mais do que pensar em alguma... Claro, a gente tem estratégias, né? Aqui, assim, lá eu coloco uma música, que nem eu falei, eu gosto muito de ler um texto muito bom antes de começar a escrever. Cada escritor tem o seu jeito de trabalhar e eu respeito muito os processos. Mas eu acho que se o escritor está se sentindo realmente um pouco sem corpo,
somente, só cérebro, eu acho que fazer teatro, fazer dança é muito bom. É sempre bom fazer outra arte. Se você é artista de uma arte principal, um carro-chefe, é muito bom fazer outra, sabe? Clarice Lispector pintava. Enfim, o Leonard Cohen escreve também, ele tinha romances, enfim. São muitos artistas que caminham em várias frentes, né? E eu acho que talvez também você consiga, se não é o teu carro-chefe, você não tem aquele julgamento tão pesado de ter que acertar, né? Porque a gente pensa, eu sou escritor, então eu preciso escrever um bom texto. Se eu escrever um texto ruim, eu vou ser humilhado perante a nação. Mas se você pensar, eu não sou ator, então você já cria você já relaxa. Eu não sou ator, gente, desculpa aí qualquer coisa, eu vou ser ruim. Então você se permite errar e aí que você acerta, porque daí você se entrega, né? Então acho que pode ser, acho que é um bom conselho. Esse medo de se humilhar, né? Tem esse... Interessante você ter usado esse termo, porque como existe isso, né? Como isso parece ser uma trava, uma algema para muita gente, esse receio. E esse, eu acho que medo de passar vergonha, assim, né? A gente tem um medo muito grande de passar vergonha. É engraçado. Já passou por isso, Aline? Como você e se passou, o que você diria para a Aline que já sofreu com isso ou ainda sofre? Eu acho a vergonha, eu preciso ainda pensar um pouco sobre a vergonha, mas eu acho ela um tema maravilhoso, porque como a vida, a vergonha é uma vida assim que atravessa a gente tão grande, porque primeiro que você é pego desprevenido, você acha que você está fazendo uma coisa que você conhece, que você manja, aí você erra, né? Ou às vezes você erra publicamente, ou enfim, a vergonha pode ser de vários níveis, né? Você comete um lapso, você chama uma pessoa por outro nome, ou às vezes é algo no teu trabalho, mas enfim, uma grande véu cai, ou você sempre é uma situação de humilhação, de perder o controle, né? Cair essa máscara que a gente estava conversando, que é um pouco esse exercício, esse aquecimento do teatro, você tira essa máscara que a gente está acostumado, e você olha para você de outro ângulo, né? Se a pessoa tem bom humor, ela vai saber rir de si. Mas às vezes é difícil, dependendo do erro, é um lugar que dói muito, então ainda você não consegue rir de si, né? Então é uma coisa que você dorme, põe a cabeça no travesseiro e você lembra. E eu acho que a gente dilata muito, porque às vezes acontece eu, por exemplo, uma vez caí na rua, assim, no meio de todo mundo, um caos. Eu era jovem de novo, vão falar, você é velha, né? Eu era adolescente, então eu não era assim, eu sofria bullying na escola e era difícil pra mim, e aí eu caí no pátio, no meio de todo mundo, então já juntou o útil ao agradável. Caí de 4, assim, sabe? Aquela coisa mesmo dramática, né? Ralei os 2 pés, ficou parecendo 2 chagas no pé. E eu acho que, assim, tudo isso que eu tô falando é muito exagerado. Eu acho que as pessoas nem lembram que isso aconteceu, mas pra mim, acabou meu dia. Eu me senti porque eu caí, porque... E daí, sabe? Assim, mas naquela época, como doeu, como me humilhou, eu acho que a vergonha, por um lado, ela mostra muito, ela revela muito quem somos, né? Porque ela mostra quem de fato somos e versus quem a gente gostaria de ser. Essa perda de controle, enfim. É um grande tema, né? Dá para escrever. O Karol Knausgaard, que é um escritor que eu amo muito, ele diz que ele sempre escreve sobre a vergonha. Esses livros todos dele, do Minha Luta, né? É sobre a vergonha. Então eu acho que é um grande tema mesmo. Eu acho que tem um pouco a ver também com essa vontade nossa, com esse desejo de tentar agradar todo mundo também, né? De tentar ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa, né, que todo mundo vai dizer, porra, Aline, falou tudo. Ser admirada, ser desejada, ser amada. Porque eu tenho certeza, assim, se eu chegar e dizer, olha, Peso do Pássaro Morto, livro fantástico, maravilhoso, melhor leitura, só aquele verso na página 86 eu achava uma porcaria, mas o livro vai ficar marcado. Você tem razão. 86, meu Deus, peraí. Mas eu acabei de falar que é o livro mais maravilhoso da história da humanidade. Botei uma vírgula ali que, olha, a página 86 eu não gosto. Fica marca. É incrível como o negativo destaca, assim, parece, né, uma chama, um sublinhado, um neon, de repente. E a gente é tão narcisista, o ser humano é tão narciso, que a gente acha que tá todo mundo pensando nisso o tempo todo, igual a gente. Porque assim, você errou uma vírgula, e tá todo mundo só pensa nisso, só fala de você, sobre essa... Caraca, ninguém tem mais nada de melhor pra você, só falar do seu erro, de verdade. A gente entra nessa alucinação.
É impressionante, nossa... É um desconhecimento do outro ser humano ou um grande ego, né? Eu acho que uma das duas... E assim, isso é ser humano, na verdade. Isso é ser humano porque tá todo mundo pensando nisso. Que coisa, que doideira, né? O ser humano é muito horrível. doido, gente. Vamos, antes que a gente tenha que encerrar, achar e ser achado pelos livros. Nossa, esse tema é maravilhoso. Então... Eu só peguei tema bom, a gente tem que fazer a parte 2 mesmo. Eu tô pedindo aí, vamos lá. Essa coisa de ser achar e ser achado pelos livros é porque eu penso assim, eu acho que o livro, ele é um objeto vivo. Então, ele tem as suas vontades. Do mesmo jeito que a gente tem as nossas, como leitor, como pessoa, o livro também tem as dele, né? A Clarice Lispector, por exemplo, ela diz ali na Paixão Segundo GH, quando ela abre o livro, que ela gostaria que fosse lido só por pessoas de alma já formada. Ela propõe um tipo de leitor. Ela fala, esse livro, claro, é para todos que quiserem ler, mas eu gostaria que fosse para alguém que tivesse com a alma formada. E, claro, olha que provocação, né? Como é que a gente sabe que a nossa alma está formada? Você começa a ler, você fala, será que eu... Ai, meu Deus, né? Você fala, acho que não estou pronto, nunca vou estar, enfim. Mas eu acho que o livro, ele quer também, ele deseja. E ele te deseja em alguns momentos. Ele deseja ter o estado de hoje, né? Porque alguns livros, a própria Paixão Segundo GH, eu comecei a ler mais nova, não foi. Eu fui ler um pouco mais velha e foi. Aí eu reli agora, um pouco antes do meu aniversário, e foi muito. Então, eu imagino quando eu leio com uns 40 e poucos anos. Nossa! Então, assim, né? O tempo faz muito bem pro leitor e pro escritor. Ai! Deixa eu passar. Achei que era um bicho. Aí, o que eu queria dizer é isso, que tem livros que me acharam. E tem livros que eu achei. O Lavoura Arcaica é um livro, por exemplo... Ai, não vai dar pra... A luz não tá boa. Bom, mas essa capa é maravilhosa, né? Bem sofisticada. É um livro que eu ficava, nossa, eu preciso ler esse livro é incrível e tal. E aí eu tentei começar, não consegui. Aí teve um dia que eu tava no meu Instagram, uma amiga minha que tá fazendo a peça do Pássaro, Helena Cerello, ela postou o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo desse livro, assim, falando do quarto, né, que ele fala, ele tá num quarto de pensão, o André. E aí eu li aquilo e falei, meu Deus, chegou minha hora. Sabe, assim, o livro me chamou, aí o livro me chamou. Aí eu liguei para a Livraria da Tarde e tal, encomendei, meu livro chegou. Eu comecei a ler, João, juro, entrava tudo. E claro, é um livro infinito, é um livro que não envelhece, é um livro que toda vez que você lê, você vai encontrar tudo e muito. Mas é muito bom quando você lê um autor como o Raduan, do nível do Raduan, que entra, sabe, entra aquilo, entra o que ele tá falando, você tá à altura daquelas palavras, aquilo tá te vestindo, aquilo tá, sabe, você tá tendo prazer literário com aquilo. Eu fiquei tão feliz, que história maravilhosa. Então foi isso, eu escutei, quando eu escuto essa flechada, eu nunca erro o tempo do livro, eu prefiro até escutar. Tem muitos livros clássicos, incríveis, que eu sei que eu preciso ler, mas que eu ainda não li, por essa questão de sentir que o livro... ainda não estou pronta para ele, sabe? Esse livro aqui, ele me achou na livraria. Charlotte. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro maravilhoso do David Fuenquinos, que é um francês. Eu estava na livraria, assim, Natal, era pós-Natal, eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Eu estava sentada no sofá, não queria nada. O meu namorado estava trocando um disco, eu não lembro o que ele estava trocando, e eu vou ficar sentada aqui, eu não vou olhar pro lado. Aí eu fiquei assim, parada. Aí eu só fiz assim, ó. Tinha um livro lá que era esse, assim, na ponta. E aí ele ficou me olhando, essa capa maravilhosa, que é uma pintura da Charlotte Salomon, né? Que é uma pintura judia, que é uma história real, que foi morta num campo de concentração, grávida, aos 26 anos. E aí essa capa me chamando, eu fui até lá. Quando eu abri o livro, João, aí eu fiquei em choque, porque você estava falando da minha literatura em versos, né? Olha esse livro aqui, ó. Não vai dar pra ver, não sei. É igual ao meu, gente. É igual ao meu. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Você entendeu? Aí quando eu abri, você falou, não é possível. Aí eu falei, comprei, né? Tive que comprar. E foi uma viagem muito incrível. Eu não sabia, né, desse escritor. Ele não escreve todos os livros dele dessa maneira. Ele decidiu escrever esse livro dessa maneira. Mas foi um encontro com a forma e conteúdo muito profundo. E foi um livro que me chamou. Eu senti a flechada de novo. Um outro que me chamou, Porque a Criança Cozinha na Polenta. Que livro incrível. É super raro, assim, de encontrar. Ele não sei se ele tem uma nova edição. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome da escritora. Ela chama Aglaja Veterani. Eu acho que é assim que fala.
E é um livro também que tem uma proposta muito, muito parecida com a minha. Ó. Olha aí. Outro que eu encontrei pós-Pássaro e que eu senti uma conexão muito grande de linguagem. E que eu não sabia. E foi um livro que me chamou também. Enfim, esse livro, o outro que eu trouxe para mostrar para vocês, o Lunário, do Alberto, que é um escritor português, que não está traduzido ainda no Brasil, foi uma amiga minha que foi para Lisboa viajar, uma amiga minha de criança, assim, há muito tempo que a gente é amiga, e aí ela entrou numa livraria e falou assim pro livreiro, eu tenho uma amiga, ela é assim, assim, assada, eu não sei o que ela falou para ele, mas ela falou como eu era, e aí ele falou, eu sei o que ela vai gostar, e aí trouxe esse livro. Aí quando ela me trouxe, eu não conhecia, eu falei, legal, amiga, obrigada, tudo, guardei, fui ler uns 2 anos depois, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, esse livro sou eu. O que a minha amiga será que falou para esse livreiro? Eu nunca perguntei, porque eu acho bonito o mistério, mas eu não sei o que ela disse, mas o que ela disse foi assim, e o livro sou eu. Impressionante. Esse livreiro é muito bom, ou a sua amiga te conhece muito bem, ou as duas coisas, né? Acho que as duas coisas. As duas coisas, impressionante. Escuta, Aline, o tempo voa quando a gente se diverte, a gente tem que falar sobre clube de escrita e leitura também, né? Sim. Você está fazendo um clube de escrita? Você participa de clube de leitura? Enfim, o que você tem a dizer sobre essa temática, por favor? Então, João, essa temática eu acho ela incrível, porque tudo surgiu pós-publicação do Pássaro. Eu sempre fui uma leitora muito solitária. Quando eu comecei a fazer a oficina do Marcelino, que foi a oficina que proporcionou a publicação do meu livro, eu nunca tinha feito oficina de escrita. Eu sempre achei que a escrita era esse processo solitário, e por um tempo, mas eu nunca imaginei ele coletivo como acontece no teatro. E como é importante ele ser coletivo em alguns momentos da criação, sabe? Não todos. Tem uns momentos que você precisa realmente fechar, como o ator também precisa fechar para memorizar o texto, para descobrir coisas no corpo. Mas tem um momento que ele precisa ser coletivo antes da publicação, antes de você, de fato, colocar a tua cara no mundo, né? E na oficina do Marcelino eu percebi a importância de trocar com outros escritores. Não é só com vários, era uma oficina de 30 escritores, né? De várias escolas, várias ideias diferentes. Se você coloca teu texto, a disposição desses leitores tão exóticos, tão diferentes do que você faz. Isso é muito legal, muito plural. E você, através disso que eles fazem também, o teu texto se modifica. Então você está criando e sendo influenciado. E, enfim, é muito vivo todo o processo, como é o processo do ator, e que eu gosto muito desse processo até hoje. Então, depois que eu lancei o Pássaro, depois que eu ganhei, na verdade, o Prêmio São Paulo, começaram a me chamar para dar oficina de escrita. E eu nunca me sentia assim, se eu fosse por mim, eu ia achar que eu, sei lá, ia conseguir dar uma oficina de escrita quando eu fosse muito mais velha. Igual quando publicar o livro também, eu achava que eu ia publicar muito mais velha, etc. Mas o Sesc, a primeira oficina de escrita que eu dei foi o Sesc que me convidou, o Sesc Carmo, e eles não chamaram de oficina de escrita, eles chamaram de clube de escrita. O que eu achei maravilhoso, porque daí um clube de escrita é um lugar que todos escrevem. E a gente está como um clube de leitura, todos estão lendo ali aquele livro. Então a gente está numa comunhão, né? Então eu me sentia não tanto uma mediadora, apesar de, claro, eu ser a mediadora ali das provocações que a gente fazia, os textos iam para o meu e-mail, mas também iam para o e-mail dos outros. Todo mundo podia falar um sobre o texto do outro, é claro que você está mediando aquilo, mas estamos fazendo isso juntos, né? Porque quando você está falando de um texto literário, entra também uma questão de subjetividade. É claro que a gente tem a parte técnica e tal, que eu acho tão abstrata essa palavra técnica, eu acho muito abstrata. E eu li num livro do Kazuo Ono, que é um grande dançarino japonês, e ele fala isso, que ele não sabe o que é técnica. Para ele, técnica é a dificuldade. Eu falei, nossa, sim, técnica é a dificuldade, porque parece que quanto mais técnica você tem, mais você sua a camisa para escrever aquilo ali. Porque a literatura, as artes todas são muito grandes e você nunca vai conseguir dominar a arte, né? Como se ela fosse muito maior mesmo do que você, e você sempre vai tomar uma surra diária naquilo que você está fazendo. Então, eu acho que o clube de escrita também é a mesma coisa que o clube de leitura tem, que eu comecei a participar com o Pássaro, com vários eventos antes da quarentena estourar. Eu viajei pelo Brasil para dialogar sobre o livro com grupos de pessoas que tinham lido o livro e traziam coisas, leituras do livro que até eu como escritora escritora do meu próprio livro, não sabia sobre ele, sabe? Camadas que você vai percebendo a partir da leitura do outro.
E isso é muito legal, porque são leituras plurais de pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm sensibilidades diferentes, e você consegue fazer uma colagem, um mapeamento dessas emoções, enfim. Eu acho que tudo que é coletivo é catártico, sabe? É muito profundo. A solidão, ela é boa, ela é necessária, mas tem um momento que ela precisa ser quebrada. Para você desmistificar também um pouco esse processo do escritor, que é esse ser, né? Porque o teatro, você tem o diretor, você tem o iluminador, todo mundo dá palpite, você, né? Todo mundo assiste junto, você não monta uma peça sozinho. E por que o livro tem que ser um processo tão solitário até a edição, né? Até chegar no editor que vai te publicar? Que bom quando é coletivo, assim, é muito, muito catártico mesmo. Então era isso que eu queria dizer, que temos que cada vez ter mais clubes de escrita e de leitura e trazer a produção e a leitura do texto para todo mundo junto no mesmo nível. Não ter alguém, sabe, um professor que vai te dar o conhecimento num tablado. Não, eu acho que a escrita ela é feita junto. A oficina ela é prática, né? Ela tem essa ideia da prática. Mas se você criar um clube de escrita, eu acho que é uma coisa que fica ainda mais próxima. A escrita ela se aproxima do nosso cotidiano. E eu acho isso muito, muito importante. Não, olha, eu concordo e convido todo mundo, você, a Aline, todo mundo que está nos assistindo, a participar do que a gente chama de terapia literária. Na terça-feira a gente se reúne para ler um conto. Ai, que ótimo! Nós lemos ao longo da semana e aí discutimos terça-feira no final da tarde, e uma vez por mês esse encontro vira um clube de leitura de um livro mesmo. O próximo vai ser o Gigante Figura. E é muito bom mesmo, porque nesse período de quarentena e tudo mais, estamos tendo menos contato social, estamos descobrindo menos pessoas, estamos tendo, né, esse que é um processo muito humano, né, de conversar pela primeira vez, de entender os gestos, o tom, as pausas, os silêncios, a voz, o encadeamento das frases, enfim, é muita coisa que a gente aprende quando se relaciona com pessoas novas, né? Por mais breve que seja esse contato, por mais profundo. Então fica o convite não só para o Clube Tatuí de Leitura, para Terapia Literária, mas clubes de leitura em geral, eu acho sempre muito, muito maravilhosos. Clubes de escrita, como a Aline está propondo, deve ser também muito legal. Nunca participei de um clube de escrita, embora eu tenha feito algumas oficinas que talvez se encaixem nessa descrição. Aline Bey, chegamos ao final da nossa jornada, da nossa montanha-russa. O carrinho tá... Estamos mais para carrinho de bate-bate, né? Na internet. Tá começando, sabe? Já desligou a energia, tá só indo no embalo agora. O Peso do Pássaro Morto, publicado pela editora Nós, escrito, claro, por Aline Bey, disponível na Banca Tatuí, disponível em várias livrarias legais. Conheça, leia, apoie, dissemine Peso do Pássaro Morto e outras coisas que a Aline Bey anda aprontando por aí. Aline, você escolheu muito bem os seus 4 temas. Provavelmente eu esqueci de perguntar alguma coisa que você pensou, algum recado final, algum detalhe, alguma coisa que queira reforçar, enfim. Últimos minutos, tema livre para você. Tema livre. Eu queria agradecer muito. Foi muito divertido. Eu acho que essa proposta de live, de você poder escolher os seus temas e ser criativo, né? Ter essa provocação de você sair um pouco fora da caixa, deixa a gente nesse estado também vulnerável, né? De não estar falando sempre as mesmas coisas, de pensar por que a gente é obcecado por uma determinada situação, ou tema, ou enfim, autor. Então, por exemplo, eu saio dessa nossa live muito inspirada para pensar mais sobre a vergonha, por exemplo, que é um tema tão espinhoso e tão gostoso, né, de pensar. Esse estado de vulnerabilidade, eu acho que uma coisa que se aproxima muito também da montanha-russa, do parque de diversão, são os parquinhos, né? Apesar deles não terem um motor, a física ali, ele tem a imaginação também. Então, sei lá, vamos, quando der, balançar aí nas balanças dos parques próximos aí da região e entrar em contato também um pouco com essa nossa disponibilidade da infância, que eu acho ela tão bonita, tão, tão rica. Eu acho que a partir do momento que a gente cresce, é como se a gente perdesse o tempo todo esse brilho aí da infância e é bom retomar. É isso aí.
retomemos. Aline Bey, brigadíssimo. Espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim e para todo mundo também que nos assistiu. Muito obrigado. Espalhe por aí. Estará gravada esta live no IGTV da Banca Tatuí. É só eu não apertar um determinado botão aqui, vai ficar gravado. Cuidado. Se não ficar gravado, a culpa é minha. Ou do Zuckerberg nos sabotando. Também vai entrar no YouTube da Banca Tatuí e, eventualmente, pode virar um podcast. Papo Tatuí está disponível no seu agregador de podcast favorito. Obrigadão, gente. Valeu. Valeu, João. Beijo, Banca. Tchau. Beijo todo mundo. Tchau.